Jamil Chad, todas as tardes entre nós aqui na Band News FM. Jamil vai explicar pra gente o que significa o seguinte: Putin declara lei marcial em áreas anexadas, também tem alerta máximo na Rússia. Então, o que significa na prática essa lei marcial, ô Jamil? E também o que significa nas relações diplomáticas? Conta pra gente. Boa tarde. Fábio, boa tarde, Adriana, boa tarde a Tarde. todos. É um grande mistério ainda, Fábio, essa é a verdade. A lei marcial, ela obviamente dá plenos poderes para as autoridades daquela região atuar da forma que desejarem, sob a justificativa de que precisam preservar a soberania ou a situação, ou a estabilidade daquela região, daquela cidade ou daquele país. Vamos só lembrar, Fábio, essas foram as regiões que foram anexadas pela Rússia depois de um suposto referendo, no qual o resultado foi que a população supostamente queria entregar essas regiões todas para a Rússia. Aí começam as contradições, né, Fábio? Se a população votou por isso, de basicamente fazer parte da Rússia, por que é que você precisa de uma lei marcial contra aquela população? Para que exatamente? O que está acontecendo ali dentro que, de repente, a anexação não é aceita? Ou qual é o perigo? Então, essa é a primeira questão que é colocada. Por que uma lei marcial num local que supostamente, de livre e espontânea vontade, passou a fazer parte do território russo? Obviamente, porque essa é a suspeita de que, obviamente, essa não foi uma anexação ou uma entrega desses territórios por livre e espontânea vontade, mas sim por força, e que, portanto, existem resistências internas importantes. Agora, os governadores dessas regiões vão ter amplos poderes para, basicamente, fazer o que quiserem para manter a estabilidade. E aí, o que quiserem, olha, dentro do contexto russo, é o que quiserem mesmo, né, Fábio? Infelizmente, é essa a situação. Agora, tem a parte da diplomacia ou do jogo internacional, que obviamente demonstra que Putin está ampliando a repressão, ampliando as suas medidas de controle. Alguns acreditam que porque ele eventualmente está perdendo terreno em outras partes da Ucrânia, ou porque ele decidiu que chegou a hora de adotar uma postura ainda mais agressiva na guerra. A verdade, seja qual for essas opções, a verdade é que a lei marcial em 4 territórios ucranianos, os bombardeios nos últimos dias, a retórica russa e tudo isso vem se somando e vem criando uma situação de extrema tensão hoje na Europa. É isso, Jamil. O alerta máximo, inclusive em Moscou, né? Então, a atitude de Putin de televisionar uma reunião do Conselho de Segurança, para muitos isso foi entendido como uma tentativa de demonstração de força e pode ser exatamente o contrário, né? Pode ser exatamente o contrário. Ainda que eu tenha conversado com algumas pessoas que estão em Moscou, Adriana, é claro, em off, porque essas pessoas correm risco se elas forem declaradas. Uma delas me dizia: eu fui no teatro Bolshoi semana passada e o teatro estava cheio. Os restaurantes aparentemente continuam funcionando, as pessoas continuam saindo. A questão é saber se essa é só uma elite russa, isso não toca o restante da população do país, ou se isso é uma tentativa justamente de camuflar uma crise muito grave. Então, essa situação, pelo menos na semana passada, em Moscou, pelo menos segundo essa minha fonte, que dizia que circulava e as pessoas continuavam tentando viver uma vida normal. Mas a verdade é que está longe dessa situação de normalidade, quando você tem uma das guerras mais, eu diria, importantes das últimas décadas, com uma repercussão gigantesca e, claro, com uma redefinição de fronteiras na Europa. Enfim, é mais uma escalada, é mais um gesto muito claro de que a situação não está nada confortável, que não há um plano de paz neste momento. Só para completar a informação, Adriana, ao mesmo tempo que isso acontece, do lado europeu, a decisão dos ministros da União Europeia de adotar sanções contra o Irã. Contra o Irã por quê? Por fornecer drones para os russos atacarem o território ucraniano. Ou seja, a guerra, pelo menos de sanções, também se ampliando. Não são sanções mais apenas contra
Moscou ou contra o regime de Minsk, que é aliado, obviamente, de Moscou. Agora, as sanções também impostas sobre militares militares iranianos por colaborar com os russos. É uma situação que vai se agravando a cada dia.